Olá, amigos. Bate-papo Repórter Maceió tem a honra de receber hoje Lauteney Perdigão, o maior arquivo vivo do esporte alagoano, do Nordeste e talvez do Brasil. Tudo bem, Lau? Tudo bem. Antes de cumprimentar a todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, você sabe muito bem que uma das coisas que eu mais gosto é falar sobre futebol. E é isso que nós vamos fazer agora. Com certeza. O Lauteney, só de arquivo de fotos, ele tem mais de 10 mil no acervo, né, Lau? É porque o nosso museu ele não começou somente nos 25 anos que nós temos lá no estádio de Trapichão, o Rei Pelé. Isso começou desde os anos 50, que eu comecei a colecionar camisas, fitas, faixas, bolas, livros, revistas, fotografias, LP, enfim, tudo que se relacionava com o esporte, não só o esporte daqui de Alagoas, mas também o esporte do Brasil inteiro. Isso tudo foi criando aquela coisa que me deu a oportunidade de fazer um museu dos esportes. Porque eu sempre dizia que eu não queria aquilo para dar na minha casa, porque eu só mostrava quando os meus amigos chegavam lá. Mas eu achava que era muito pouco, eu queria mostrar aquilo para a comunidade, para que eles olhassem e vissem a história do esporte, a história do futebol. E graças a Deus eu consegui esse local em 1993, com o governador Geraldo Bulhões, que foi um bom espaço lá no Trapichão, e isso me deu essa oportunidade que eu sempre queria. Então o Museu do Esporte vai completar 25 anos. 25 anos, né? 25 anos. É um bocado de tempo, né, já, né? É um bocado de tempo. E durante esse tempo, Lauteney, o que é que te marcou ali na história do museu? Porque você promove, né? Promove ainda para a alegria dos desportistas alagoanos e do Brasil, né? Porque o museu recebe muitos turistas, para quem não sabe. Você recebeu ali figuras assim, personalidades marcantes, né, da história do esporte brasileiro, mais especificamente do futebol, né? Só dos que eu lembro aqui agora, você recebeu ninguém menos que o Zagallo, né? Zagallo. Recebeu o Newton Santos, recebeu Dunga, Espinosa, tem muita gente, Zagallo, que eu já disse, né? Tem muita gente boa que já passou pelo museu. Porque quando eu fazia, eu entrei no rádio na imprensa de uma maneira geral, porque foi no rádio e no jornal. Isso aconteceu em 1959. Então eu era uma espécie de repórter investigativo. Então eu comecei a observar na parte que eu fazia, nas pesquisas que eu fazia. Você começou em que veículo, você lembra? Eu comecei no Diário de Alagoas. Diário de Alagoas. Que hoje terminou sendo empastelada, né? E na rádio, a primeira rádio que eu tive foi a Progresso, e quando a Gazeta começou, foi inaugurada, eu fui para lá. Então, eu tinha essa coisa comigo de quando eu fazia a minha pesquisa, que eu chegava nos museus, ali na biblioteca histórico, essas coisas, eu sentia que era uma coisa parada. Quer dizer, todo dia era a mesma coisa, todo dia. Eu achava que devia ser uma coisa diferente. Então, quando eu consegui o local, o espaço no Trapichão, lá no Rei Pelé, eu procurei reservar uma sala. São 3 salas, uma delas para fazer um mini auditório. Porque nesse mini auditório a gente poderia mostrar reportagens, jogos, enfim, uma série de coisas que acontecem durante o futebol. Então, eu tenho nesse cantinho, que é o nosso auditório com 27 cadeiras, a cada 2 meses, a gente homenageia 2 personagens. Um personagem vivo e um personagem já falecido, que a gente transforma o museu em um auditório maior. Porque ele fica totalmente mudado para dar mais 30 ou 40 cadeiras. Então ela tem que mudar um pouco. Então nessas figuras realmente a gente fez com vários personagens, Dr. Alfredo Ramiro Baixo, Dr. Idigato também como dirigentes, né? O Orlando Gomes de Barro, Cláudio Regis. Esse aí é o que você chama de Cantinho da Saudade, né? O Cantinho da Saudade, que a gente continua fazendo e é sempre uma coisa boa, porque a gente se sente bem quando vai a família. Porque nesse Cantinho da Saudade, a gente mostra, a gente lê não, porque normalmente quem lê é o Antônio Corrêa, que é quem comanda o cantinho. Eu fico só filmando e fotografando.
Então a gente vê, por exemplo, o Antônio Corrêa leu um texto sobre o personagem, ele leu sobre o primeiro, por exemplo. E nós ficamos conversando, pedindo a pessoas que conviveram com esse personagem para falar. Então, por exemplo, vem dois personagens e falam. Aí a gente coloca vídeo se tiver. Depois vem outros falar também. Aí depois a gente coloca fotografias, como se fosse o slide, né? A gente fica passando essas fotografias. Então a gente fica passando a história desses personagens. E isso a família leva a família para lá. Às vezes muita gente chega até a chorar porque a família nunca tinha visto aquelas fotografias, aquelas filmagens. E é uma coisa interessante. É um momento de muita emoção, né? Para o personagem que vai ser. Ô, Lauteney, inclusive nos bastidores, você me falava que teve até uma história relacionada, acho que foi ao Cantinho da Saudade, que um ex-jogador, o Miguel Rosas, ele fez a seguinte observação, né? Que o Cantinho da Saudade, nas primeiras edições, eram só para jogadores que já tinham falecido, né? Essas homenagens eram rendidas a essas figuras que já tinham falecido. E ele fez uma observação a você. Eu queria que você contasse para o nosso público. Realmente foi interessante, porque quando nós começamos, a ideia inicial era exatamente fazer homenagem àqueles que já haviam falecido. Independente de ser jogador, podia ser diretor, não tanto que eu não sou muito a ser ligado a diretor, não. Mas a arbitragem e aqueles personagens que realmente ligados ao futebol. Quando eu fazia procurava ver a vida desses personagens para poder a gente fazer a coisa como a gente gostaria de que fizesse. Então, a gente começou com Hélio Miranda, depois Vacil Barbosa, que foram os dois primeiros únicos. E um dia, o Miguel Rota, que foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida, um jogador extraordinário, ele trabalhava lá no estádio. E no dia ele me procurou e disse assim, Lauteney, será que você só vai me homenagear quando eu morrer? Aí eu disse, não, tenha calma que a sua vez vai chegar. Aí a partir daí surgiu... A vez de quê? Do programa ou de morrer? Não, ele morrer. Porque ele só esperava que quando ele morresse ele ia ser homenageado ao Cantinho da Saudade. Mas a partir daquela ideia dele, que ele era um cara maravilhoso, aí a gente começou a colocar dois personagens. E quando chegou a vez dele, foi ele e Roberto Mendes, que deram um show lá, foi muito bom. Teve Santos da Saudade, maravilhosa, com o Coronel Nilo Peixoto e Adelaide, que foram muito bons. Lauteney, a propósito, a gente, eu particularmente terminei esquecendo aqui de mencionar, né, porque o próprio Pelé já teve ali naquele espaço do museu, não especificamente no Cantinho da Saudade, mas numa situação bem especial, não foi, Lauteney? Porque o caso do Pelé foi o seguinte, que no dia que o Pelé foi lá, inclusive ele tirou fotografias, foi uma coisa bacana, porque ele era um cara legal mesmo. Inclusive eu tenho a camisa dele da inauguração, que ele participou da inauguração, a camisa do primeiro tempo, e a camisa dele está autografada. Do primeiro tempo, do primeiro jogo da inauguração, com o Alagoas e o Santos. E o Santos. Alagoas, né? Foi quanto o jogo? 5-0 para o Santos. Então, o Pelé, quando ele esteve lá, o museu estava naquela que tinha havido infiltrações, estava naqueles problemas todos, e o museu não estava muito legal. E ele não chegou aí lá. Mas ele deixou as impressões dos pés, né? Aquele hall da fama, aquele negócio, né? Que lá tem um hall da fama que, inclusive, tem o meu nome também, né? Aí ele deixou, só que às vezes os descasos me deixam meio nervoso, eu fico chateado quando acontece isso. Fizeram o negócio do Pelé e deixaram de lado. Aí eu vi que aquele negócio ia se estragar, aí falei com a direção do Estado, da administração, e perguntei se podia levar para o museu, porque senão ia se estragar ali. Quando eles quisessem colocar no lugar certinho, eles pedissem, eu voltaria. Até hoje está lá no museu que ninguém pediu de volta. Do mesmo jeito. Lauteney, sobre a questão do acervo propriamente dito, eu queria que você... Eu citei aqui no início que são mais de 10 mil fotos, né? Porque... E o que é que você tem assim, em termos de livros, de revistas? Conta um pouquinho pra gente. Os livros a gente tem bastante, tudo sobre esporte. Não é somente sobre o futebol. Tem, claro que tem. Eu tenho livros de 1925,
livros da década de 40, da década, regras de futebol, quando as primeiras regras, eu consegui esses livros. E tem livros com personagens importantes, às vezes personagens que você fica pensando que nunca poderia haver um livro desse, mas sempre tem. Só não tem muito, é livro sobre o futebol alagoano. Tem pouca coisa sobre isso. Interessante, né? Os escritores alagoanos, não sei se eles não querem escrever ou não tem... Tem em torno de quantos livros? Tem poucos. Tem aqueles meus, né, que são 4, sendo que o último, que é Os Arquivos Implacáveis, já está na 3ª edição. Tem 2 do Calumbi, como é o nome dele? É o Antônio? Antônio Correia. Antônio Correia. Tem 2 do Antônio Correia. Tem aquele do Mário Lima, que fala, é o alagoano que também fala sobre o Garrincha. O jornalista que Mário é Lima. o pai do Garrincha é alagoano. Garrincha, a flecha funiou. E tem um de 1944, que foi feito pelo Renato Sampaio, sobre aqueles primeiros clubes do futebol alagoano. São somente esses, sobre o futebol alagoano, somente esses. Certo. Voltando também um pouquinho na história do Pelé, né, que dá nome ao estádio e onde o Museu dos Esportes está localizado, teve assim, um episódio bastante interessante, né, que foi aquela promoção que o Museu dos Esportes, feita por você, em relação àquela camisa do Pelé, da Copa de 58. Eu queria que você contasse um pouquinho, Lau, dessa história, que foi marcante também, assim, né? Porque houve até uma campanha na imprensa e tal. Conta pra gente como é que foi. Mas foi uma coisa que me decepcionou. Pelo seguinte, houve uma infiltração muito forte no museu, estragou muita coisa, mas aí encheu mesmo de água o museu. E eu procurei ajuda e não consegui. Federação, a própria administração do estádio, que na época quem era ele? Era o Eduardo Canuto. Enfim, procurei, não encontrei. Aí eu digo que só tem uma solução para botar esse bicho para funcionar. Era vender a camisa do Pelé, leiloar a camisa do Pelé, que tinha sido o Dida que me deu, através do irmão dele, do Edson. E eu procurei saber, tinha que leiloar isso em Londres. Aí com isso eu tive que contratar... Essa camisa era a camisa que o Pelé usou na Copa do Mundo 58, na decisão da Copa do Mundo, aquela camisa azul. Aí começou aquela especulação, essa camisa vale milhões, essa camisa vale não sei o quê. E ficou, inclusive, eu fiquei chateado, um dia recebia a esposa do Edson, vamos dizer assim. Ela chegando lá dizendo que porque queria uma parte desse dinheiro, que ia ser muito dinheiro, não sei o quê, e ela era esposa do irmão do Dida. Resultado, não foi nada disso. Eu terminei me arrependendo porque todo mundo pensando que era isso, todo mundo só pensava no dinheiro, só pensava em dinheiro, muito. Aí eu fui me chateando, aí pedi para devolver a camisa, para entregar, para levar a camisa, já gastei não sei quanto. Pedi para devolver, eles não quiseram devolver. Resultado, resumindo, a camisa foi leiloada por 200 e poucos mil reais. Pouco para o que pensava. E ela foi para onde essa camisa? Para Londres. Para Londres. Alguém diz lá, o pessoal, que foi isso. Para trazer esse dinheiro, era em Libra. A gente não encontrou aqui quem trocasse isso. Teve somente um banco, que era um desses bancos aí, que conseguiu trocar e teve a sua parte. Aí começou. A parte do banco, para trocar o dinheiro, a parte de um advogado que estava no Rio, resolvendo o negócio da camisa, outra parte que resolveu aqui, o imposto de renda. Aí começou a sair. A metade que eu tinha prometido ao irmão do Dida, que é quem estava com a camisa. Entendeu? Então tudo isso foi, quando foi no fim, sobrou 52 mil reais para o museu. Deu para comprar algumas coisas, para consertar tudo, pintar, comprar umas cadeiras, um negócio, mas não, como eu disse, aquelas despesas todas que teve me deixou chateado, principalmente tudo que aconteceu durante isso aí. Bom, enfim, isso foi um dos, digamos assim, um dos episódios que envolveu o museu do qual eu não gostei muito de falar sobre isso, porque foi uma decepção muito grande. Então, vamos falar de coisa boa, né, Lautenei?
Eu queria, assim, você tem uma relação especial, teve uma relação especial, assim, com a figura do Dida, né? O jogador Dida que saiu aqui do CSA nos anos 50 e foi pro Flamengo, né? E, inclusive, o Dida, que é ídolo do maior ídolo do Flamengo, que é o Zico. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com o Dida, né? As coisas boas, as histórias com o Dida. É porque a relação com o Dida, eu morava na Rua desse Cabral e o Dida morava na Rua do Hospital. A minha casa era fundo com a casa do Dida. Eu morava numa rua, ele morava na outra. E a gente começou a ter uma certa amizade, principalmente com os irmãos dele, o Luiz Alves que você conheceu, que foi um grande repórter. O Edson, escreveu um livro, inclusive. Foi, inclusive um livro sobre o Dida. Tinha o Edson, tinha o Wilson, tinha o Edgar, que foi logo embora para São Paulo, advogado, foi logo e o resto ficou aqui. O Luiz também depois viajou para o Amazonas e ficou só o Edson e o Luiz Alves. E o Dida lá no Rio. E o Dida a gente acompanhou aquilo, porque inclusive quando eu joguei em 52 no CSA, quando eu cheguei lá, o Dida já se encontrava lá, pouco tempo, mas se encontrava lá. E ele me deu força, eu cheguei a jogar com algumas partidas com ele. E aquela foi uma amizade que se solidificou mais ainda quando ele foi para o Flamengo, porque houve um negócio interessante. Quando ele foi convidado para ir para o Flamengo, a gente se reunia ali na Praça Deodoro. E a Praça Deodoro antigamente era gozado porque as meninas iam por aqui e os meninos iam para cá, né? Ué, por quê? Um para encontrar o outro, para namorar, não sei o que, essas comédias, né, que tinha naquela época. Não tinha outra coisa para fazer, né? Não tinha televisão, não tinha esses inferninhos de hoje, não tinha cinema e de praia, né? Aí o pessoal, você vai fazer o que no Flamengo? Vai engraxar a botina do Dr. Rubem? Vai ficar olhando o Pavão jogar, não sei o quê? Aí eu botava na cabeça, não, você vai chegar, você joga o futebol que você sabe jogar. Esqueça que você está no meio desses cobras todos, fique jogando o seu futebol. Porque você sabe, inclusive, eu às vezes dizia muito ele, quando você está com a bola, o jogador não sabe se você vai para o lado direito ou para o lado esquerdo. Quando você joga um lado e você vai para o outro, o cara fica. E comecei a conversar muito com isso, e ele até agradece, muitas vezes, se ele falava, ele sempre agradecia por isso. Então, o Dida, quando chegou lá, o Dida disse que realmente se espantou, chegou no meio daquele tortura. Mas ele chegou lá, em maio de 54, ele saiu daqui em maio de 54. Em 54, ele já estreou no time principal do Flamengo. Ele era artilheiro do aspirante, mas nesse mesmo ano, ele estreou junto com o Babá contra o Vasco da Gama e o Flamengo venceu 2-1 e ele não fez gol. Mas ele estreou contra o Flamengo em 54. Em 55, ele já foi a grande revelação do ano, de 1955. Ele foi realmente, inclusive, convocado logo depois daquela Copa, depois daquela decisão com o América, que valeu o tricampeonato, né? O famoso jogo em que ele fez 4 gols, né? 4 gols. E eu tenho essa camisa, ele me deu essa camisa, que está lá, a camisa dele, as faixas dele no Flamengo e a faixa de campeão do mundo. Aí o Dida, quando chegou em 55, logo depois de 55, ele foi convocado, mas ele estava com um problema do tornozelo, não sei o que foi, e foi convocado no exame médico, não passou, foi desligado. Em 56, quando o time foi para a Europa. E em 58 ele foi convocado para a seleção. Agora teve uns probleminhas dele com a direção lá da seleção, e ele jogou muito menos, depois jogou muito pouco. Lautenei, aproveitando, um outro alagoano também que teve uma relação estreita com o museu é o nosso Zagallo, né? O Zagallo, eu conheci o Zagallo assim, mas não muito. Mas depois da Copa de 54, quando ele foi treinador, né? 54 foi treinador, ele Parreira, né? Ele foi visitar o museu. E a partir daí a gente fez uma séria amizade, inclusive ele voltou, fez parte do Cantinho da Saudade. O próprio Newton Santos também fez parte do Cantinho da Saudade. Então, a gente chegou até a dar alguns telefonemas, alguns negócios assim, mas depois a gente começou a se distanciar, porque ele também deixou de ser treinador, se afastou do futebol, né? Ele já estava com aquela idade.
Mas era outro cara legal foi o Newton Santos. O Newton Santos foi um cara muito bom. E o Newton Santos, de vez em quando, acontecia algumas coisas com ele aqui, uma comédia. O Newton Santos, né, que é uma lenda do Botafogo, né? Ele, inclusive, considerado o maior lateral da história do futebol brasileiro, da Copa de 1958. Ele, inclusive, quando eu telefonei para ele fazer uma visita ao museu e fazer parte do Cantinho da Saudade, ele me disse quando chegou e ficou até com receio, achando que o museu era uma salinha cheia de coisa velha. Aí ficou até meio assim, sem saber. Mas aí quando ele veio, que ele viu, ele disse, rapaz, as fotografias que tinha do Garrincha, o padre do Garrincha, eu tenho até ele escrevia para um jornal de Brasília, que ele era técnico lá da criançada em Brasília, e ele fez um comentário sobre a chegada dele aqui no museu. Altonei, naturalmente você tem muitas histórias assim de bastidores e uns causos assim bem engraçados, né? Por exemplo, eu soube de um que o Coronel Nilo, né? Coronel Nilo, que foi um presidente do CSA, né? Assim, que tem muita história sobre ele, né? Um sujeito que tem muita, digamos assim, tem muita história e muitos causos com o Coronel Nilo, né? Porque ele se tornou uma espécie de eminência assim, no CSA. O que é que tem assim de Coronel Nilo que você poderia nos contar assim, engraçado? Sobre ele eu posso dizer que ele foi, no meu modo de ver, o maior presidente do CSA. Ele foi, inclusive, participou do tetracampeonato em mais alguns anos lá. Ele passou quase 10 anos como presidente do CSA. E eu não tenho acompanhado esse novo presidente, que ele realmente tem ajudado muito o CSA a se recuperar. Agora, o Nilo era uma pessoa muito boa. Eu, inclusive, já conhecia ele quando eu era diretor do departamento esportivo da Rádio Gazeta, no começo dos anos 60, e eu fui escolhido pelo governador Major Luiz Cavalcante para fazer parte de uma comissão e escolher o local para a construção do estádio. E ele era o presidente da comissão, ele, o Bastinho também, tem o Abelardo Marinho. Bastinho, José Sebastião Bastos, que foi presidente da Confederação Brasileira de Futebol também. Vice-presidente, Aí a gente sempre saía às quintas-feiras, eu tinha aquela intimidade com ele. Mas teve um dia que houve um jogo, isso é 1969, teve um jogo CSA e Ceará, no campo do Mutange. Para o CSA não ia valer nada, ia valer para o Ceará. Aí começou a sair na cidade que o Ceará ia dar R$500 mil aos jogadores do CSA para abrir o jogo, esse negócio. E ficou aquela confusão na semana que antecedeu, né, o jogo. E eu comecei a procurar de um lado, procurar do outro, e convidei o Barbosa, o Maglione Salles, que era o treinador do CSA, para conversar com a gente num programa que eu tinha na difusora. Era de meio-dia, era de meio-dia, de 12h15 até 2 horas. Aí o Maglione foi, ficou danado da vida, disse que se sentisse que algum jogador não estava rendendo bem, estava sendo corpo mole, ele ia entrar e puxar, tirar o do jogador pela orelha, para a torcida sentir isso, aí que fez a maior confusão. E o Coronel parece que não gostou. Quando foi no outro dia, a gente foi para o campo, levei a minha equipe, a nossa equipe foi lá para o campo. Quando eu fui descendo uma rampazinha que tem para ir lá para o campo mesmo, o Coronel estava lá, parece que ele estava me esperando. Aí ele disse, sim senhor, gostei ontem, viu? Aí eu disse, foi que houve, Coronel? Aquela reportagem que você fez com o Barbosa. Ele bem chateado, né? Com a cara bem feia. E fez isso, fez não sei o quê. Eu digo, não, eu convidei, ele disse o que ele sentiu e ele esclareceu muitas coisas. Porque o papo era eu, Jorge Vilar, Sabino Romariz e o convidado. Aí eu disse, Coronel, vamos fazer o seguinte, no próximo sábado, o senhor vai lá na rádio, aí o senhor vai dar seus esclarecimentos, fica tudo bem. Não, se eu for, você não vai nem deixar eu falar. Aí eu digo, olha, Coronel, não vá que eu deixo, o senhor vai falar, não tem problema não. Mas o macaco velho, nesse negócio, já estava com uns 10 anos de rádio. Aí eu chamei o Baracho, que era o técnico do Baracho,
esse cara, vamos apontar em cima dele, porque se a gente não apontar, quem vai apontar é ele. Tá certo. Quando foi no outro sábado, ele apareceu lá. Ele disse, ó, Coronel, vamos fazer o seguinte, o senhor disse que a gente fez aquilo, essas coisas, né? Aí o senhor vai ter 20 minutos para falar o que o senhor quiser. Colocar a sua versão. O senhor disse o que, e eu não vou deixar ninguém interromper. O senhor fala e ninguém interrompe. Aí ele começou, rapaz, ele dizia tanta coisa, eu anotava algumas coisas para responder depois. O diretor da rádio era... Eita, eu não me lembrei do nome dele. Ele ficou tão apavorado lá em cima do fórum que ele desceu. Quando ele chegou, ele disse, será que nessa rádio não tem homem não para fazer o coronel parar de falar? Interrompeu o coronel Lilo, né? Pois é. E aí ele falou, quando terminou os 20 minutos, aí subiu aquela musiquinha para botar propaganda, né? Aí nesse intervalo eu disse a ele, digo, coronel, o senhor já falou 20 minutos. Ninguém falou nada. O Sabino ficava doido para falar. Sabino Romariz, para interromper. Radialista. Aí eu disse, agora é a nossa vez de a gente falar. Agora quem fala é a gente, o senhor não vai falar nada. Agora o senhor fica calado. Imagine isso, dizendo para um coronel naquela época, né? Da polícia militar. Aí, ele era coronel do Exército. Ah, era do Exército. Aí, ele estava servindo a polícia militar aqui. Sim. Aí, pronto, a gente preparou isso, porque eu digo bem, ele fala e depois a gente fala, não pode nem falar nada, né? Aí a gente começou, eu disse, ó, o senhor senta esperando aqui, ou então vai lá para fora. Ele ficou sentado esperando. Aí de vez em quando ele dizia, um minuto, ele fazia, um minutinho. Eu digo, não, um minutinho não. O senhor já falou, ninguém disse nada, agora quem fala é a gente e ninguém vai dizer nada, só a gente. Aí ele foi se aborreceu, saiu. Saiu, eu imagino. Aí essa entrevista foi uma comédia do mundo. Quando foi no outro dia, todo mundo só falava nisso. Ô, Lautenei, outro causazinho interessante é aquele que envolve o radialista Sabino Romariz, né? Sobre as rivalidades das torcidas do CSA e do CRB, né? Ali nos anos 60, que foi a história que houve a produção de músicas, né? Foi. Que foi feita para uma torcida e depois no outro ano. Conta um pouco dessa história pra gente, do Sabino Romariz. Ali foi interessante pelo seguinte, porque em 1968, CSA e CRB terminaram iguais e foram para uma partida. Houve um quadrangular do CSA, do ASA e do CRB. O CSA tinha ganho do ASA, o CRB tinha ganho do CSA e ficou o CSA e CRB para decidir. Aí essa decisão já foi em fevereiro de 69, pertinho do carnaval, acho que na semana do carnaval. Antes do carnaval, mas naquela ia começar o carnaval. Aí o CSA ganhou 3-2 lá dentro da Pajussara. Ganhou de 3-2 e se sagrou 3. Tô com pena de você. É o nome da música. Era o nome da música, Tô com pena de você. A gente gravou essa música lá, num purão, uma maior comédia do mundo. Os caras tudo tocando assim pra cima, porque se fizesse assim ia bater no da frente. Você lembra de um versinho dela, não? Tô com pena de você. Ah, você não me lembra? Não, Eu tenho em casa. Tá. Você é do você até a sua. Bem, Enfim, depois a gente no caso. Certo. Aí quando foi no ano seguinte, o CRB foi o campeão. O CRB é campeão. E aí? Cobrança da torcida. Aí eu estava na rádio com o Sabino, com a turma toda. Aí chegou alguns torcedores do CRB procurando o Sabino. Aí a gente mandou, o Sabino está aqui. Aí, não, agora o ano passado você fez aquela música para você, agora você vai ter que fazer uma pra Fazer agora do CRB, né? O troco. Aí o Sabino foi, pensou e disse, não se preocupe, não é que eu vou fazer. Aí quando foi depois ele fez, você já teve pena de mim. O nome da música foi Você Já Teve Pena de Mim. Já teve pena de mim, foi muito. Agora essa do CCA, que foi perto do carnaval, foi um sucesso tremendo. Estrondoso. Porque era da torcida do CCA, né? O campeonato estava quentinho mesmo, então... Certo. Ok, Lautenei, foi um prazer recebê-lo aqui, né? Com as suas histórias, o museu, enfim... Histórias que a gente, né, tem a oportunidade e o privilégio de revivê-las tendo você para contá-las, né? Graças a Deus. Um prazerzão. Obrigado. Eu é que agradeço a você a oportunidade, porque uma das coisas boas da minha vida é conversar sobre futebol. E sobre as coisas do futebol. As coisas boas e as coisas, principalmente as coisas ruins. Por isso eu agradeço a você e espero que em outra oportunidade a gente possa conversar. Vamos embora. Bate-papo, repórter Maceió. Fica para a próxima.